Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira e nós iniciamos mais um dia, graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa e plena nesta manhã de quarta-feira. Pois bem, hoje eu quero voltar a um texto clássico da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, especificamente no verso de número 5, onde há uma declaração muito interessante e pertinente do Senhor Jesus para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, ouçam com atenção este versículo, preste atenção nisso. Olha o que Cristo está nos falando, e na verdade é um alerta, uma orientação. Escute isso: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer, porque eu sou a fonte de vida. Eu sou a fonte de todas as coisas, em outras palavras. Sabe, queridos, eu lido com pessoas o tempo todo. Pessoas de todos os tipos, de todas as formas. E isso é um fato. E nestes meus encontros, eu converso com muitas pessoas, tento aconselhar muitas pessoas que, ao longo de sua existência, desenvolveram alguns vícios, algumas dependências, acabaram por se tornarem dependentes do álcool, das drogas, do sexo, da bebida e etc., do dinheiro, do trabalho e etc. São inúmeras as dependências das quais as pessoas acabam se tornando vítimas ou se tornando dependentes delas. Nós estamos diante de um texto onde o próprio Senhor Jesus fala assim: olha, eu sou a videira e vocês estão conectados em mim. Se vocês estiverem de fato conectados em mim, vocês vão dar frutos, vão produzir, vão ser prósperos, vão ser produtivos, porque sem eu vocês não podem fazer coisa alguma. E algumas pessoas não entenderam ainda esta nossa dependência total de Deus. Eu vejo mulheres sendo dependentes do marido totalmente, não é por questões financeiras, é uma dependência emocional, uma dependência psicológica e às vezes até doentia. Eu vejo filhos que já amadureceram, já passaram da época de voar do ninho e continuam dependentes dos pais, continuam ainda ali como se fossem crianças, bebês. São homens e mulheres que já passaram da maioridade, 20, 30 anos, e estão ainda naquela dependência de pais. Eu conheço pessoas que são dependentes do patrão, não crescem, não evoluem, não progridem no trabalho, não prosperam porque são dependentes de outras pessoas. E algumas pessoas são dependentes de vícios, cigarro, álcool, drogas e etc. Hábitos que são extremamente ruins para a nossa vida. Um exemplo muito claro também disso é falar mal da vida dos outros. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sequer sem falar mal da vida de alguém. É uma dependência terrível de estar denegrindo, depreciando o outro, o próximo, para que ela se sinta bem. É como se ela só pudesse se sentir bem se ela conseguir deixar o outro abaixo dela. Porque a vida dela é tão terrível, é tão triste, é tão frustrada, é tão amarga, é tão sem significado, tão sem sentido, que ela não pode ver ninguém bem, que ela quer destruir, ela quer colocar abaixo dela. Ela sempre quer desmerecer o outro, as conquistas, as vitórias, para que ela possa sentir bem na mediocridade na qual ela está inserida. Porque ela depende disso para viver. Sem isso, ela entra em crise, ela entra em colapso, ela não consegue viver. E temos ainda aquelas pessoas que são dependentes de relacionamentos tóxicos. Quantas mulheres, quantos homens vivem relacionamentos totalmente destruídos porque se tornaram dependentes
de relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não lhes fazem bem em nenhum sentido, mas elas não conseguem se libertar, elas vivem presas a esse tipo de relacionamento. E Jesus está dizendo aqui, vocês têm que estar ligados em mim. Eu sou a videira. É de mim que sai vida. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não vão a lugar algum. Mas as pessoas se apegam tanto a outras coisas, a bens, a situações, até a animais, ao ponto de deixar Deus em segundo plano. E muitas pessoas não têm conseguido desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para elas, porque elas estão dependentes da situação errada. Nós vemos surgindo no nosso país, principalmente, cada vez um número maior de pessoas que se tornaram dependentes de governos, pessoas que preferem viver dos recursos públicos, ganhos, a trabalhar, desenvolver a sua própria vida, ganhar com o seu próprio suor, como a própria palavra nos ensina e nos orienta. É tão triste isso quando nós vemos pessoas que são capazes, que são talentosas, que Deus deu tantos dons, habilidades, mas que se tornaram dependentes desse tipo de situação, vivendo de migalhas que caem da mesa do governo, migalhas que outros dão, porque preferem viver assim, nesse comodismo, preferem viver assim nesse ócio, nessa zona de conforto, que de conforto não tem nada na verdade, mas preferem viver dependente, porque não se veem capaz. Mas a Bíblia, Jesus está dizendo aqui, olha, em mim você pode todas as coisas, você pode trabalhar, ser digno do seu próprio salário, viver às suas próprias custas, comer do suor do seu rosto, com dignidade, terminar o dia cansado sim, mas com dignidade, com alegria no coração, porque granjeou o seu próprio pão. Mas muitas pessoas estão dependentes. Meu irmão, se for para ser dependente de alguém, seja de Deus. Dependa de Deus, não dependa de homens, de situações, de circunstância, de coisas, de álcool, de drogas, de nada. Coloque a sua dependência totalmente em Deus. Faça isso. Que você possa refletir sobre esse texto que Jesus Cristo nos dá nesta manhã. Eu sou a videira. Videira é fonte de vida. Vocês são os ramos. Ramos está conectado, tem que estar conectado na videira. Então, como anda a sua conexão com Jesus? Como anda a sua conexão com Deus? Porque a tua produtividade, a tua independência depende da tua conexão, do teu nível de conexão com Deus. E ele deixa bem claro, olha, se você não está conseguindo muita coisa, em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Se a tua vida de repente não está tão produtiva, não anda dando tudo tão certo, comece a avaliar se você de fato está conectado em mim. Porque se alguém permanecer em mim, esse dá muito fruto. Mas sem mim, nada podeis fazer. O grande problema é que a maioria das pessoas estão dependendo de homens, dependendo de governo, dependendo disso, daquilo, quando deveriam depender de Deus, e por isso têm vivido tão frustrados, tão doentes. É por isso que tantas pessoas têm tentado suicídio, porque não encontram razão na vida. Mas nesta manhã eu quero te dar uma razão. Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira, e se você estiver conectado nele, tudo nesta terra fará sentido, e você vai aprender a viver do melhor desta terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará, diz a palavra do Senhor. Diz assim, ainda agrada-te do Senhor, e ele concederá os desejos do teu coração. Mas para aqueles que estão conectados na videira, esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, meu irmão. Se aproprie dela, reflita a respeito, realinhe a tua vida, realinhe a tua maneira de pensar, realinhe a tua maneira de agir, de se comportar e de viver, para que você possa viver o melhor de Deus nesta terra. Pai amado, que o teu Espírito Santo possa de fato usar esta palavra nesta manhã para tocar cada vida, Deus, e fazê-los entender que a única dependência que devemos ter nesta terra é do Senhor, que nós precisamos estar conectados no Senhor, alinhados com a tua palavra, alinhados com as tuas verdades, alinhados com o teu propósito, porque as demais coisas certamente nos serão acrescentadas. Fala com cada homem, cada mulher nesta manhã, meu Deus, toque-os de forma profunda, ministre os seus corações, Pai, para que a tua palavra encontre guarida nesses corações e gere o fruto para o qual o Senhor a envia nesta manhã.
Assim eu oro, grato ao Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.